Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 25. Esse é um texto sempre lido em reuniões de celebração de ceia ou de Santa Ceia, seja na Igreja Assembleia de Deus, seja na Igreja Batista, seja na Igreja Metodista ou Presbiteriana. Este é um texto áureo da celebração da Ceia do Senhor. Mas eu quero falar nesta noite com você sobre aliança no sangue. E a pergunta que vale para você levar para casa, aliás, leve para casa a resposta: você tem uma aliança com Jesus? Você tem um compromisso com Deus? Eu telefonei alguns meses atrás para o escritório de uma cantora de renome no Brasil, a fim de trazê-la para um dos nossos eventos aqui em Feira. E as exigências que me estabeleceram foram acima daquilo que eu acredito que eu deva me esforçar para alcançar. Não é que estava acima daquilo que eu alcançaria, está acima daquilo que eu acredito que eu deva me esforçar para alcançar. E eu disse para o secretário dela: meu irmão, é um evento de igreja, não é um evento pago. Se eu estivesse ganhando dinheiro usando o nome da cantora, tudo bem, eu ia concordar com você, mas eu não faço evento pago. E ele disse: pastor, faz o seguinte, pastor, procura um político aí, negocia votos e tal. Eu falei com ele: rapaz, em Feira de Santana eu tenho um problema grave com isso. E ele disse: o que foi? Isso é que a igreja aqui já foi negociada. Eu disse: como assim, pastor? Se ela tem dono, ela foi comprada e paga com o sangue de Jesus. E eu não posso negociar o que não é meu. Deus abençoe. Quando você tem uma aliança com Deus, seus valores, seus princípios, suas convicções não são negociáveis. Você tem uma aliança. Você tem um pacto. Eu demoro muito dar a minha palavra, eu demoro marcar um compromisso. Um pastor não marca um compromisso comigo na primeira ligação, porque eu fui ensinado que uma vez a palavra dada, se vire, cumpra. Eu vi o meu pai uma vez vender o carro dele por valor X, e ficou para entregar o carro no dia seguinte, e naquela noite o governo liberou aumento de preços de veículos. E o carro do meu pai passou a valer X.Y. E ele conversou à noite com a minha mãe e disse: vou desistir do negócio, porque eu vou ficar prejuízo. A minha mãe disse: entregue o carro, não já foi fechado o negócio? Perca dinheiro, mas não perca a palavra dada. Estou dizendo isso para falar de aliança, de pacto, de compromisso, de fidelidade. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25, Jesus diz assim, Paulo escreve assim: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu tenho uma aliança contigo e sei que tu tens compromisso comigo. Se nós folhearmos a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que Deus é um Deus de alianças. E Ele preza
pela aliança que estabelece. No Antigo Testamento, os teólogos concordam que Deus fez pelo menos 6 alianças distintas. Fez uma aliança no Éden, que os teólogos chamam de aliança edêmica, no capítulo 1 e 2 do Gênesis. Depois, no capítulo 3, ele faz a aliança que os teólogos chamam de aliança adâmica. Em seguida, no capítulo 8 e 9 do Gênesis, ele faz a chamada aliança noética, quando ele faz um compromisso com Noé. Em seguida, no capítulo 12 do Gênesis, ele estabelece a aliança abraâmica. Quando chega no Êxodo, capítulo 20, aí o Senhor estabelece, faz a aliança mosaica, que vem representada nas tábuas da lei, no decálogo da lei, exposta, revelada nos 10 mandamentos da lei moral. Deixa eu abrir um parêntese para dizer que algumas pessoas pensam que a lei mosaica se resumia aos 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20. No entanto, a lei mosaica era subdividida em lei moral, lei civil e lei cerimonial. A lei moral regrava o comportamento do cidadão para com o próximo. A lei civil regrava o comportamento do indivíduo para com o Estado, a nação, as suas obrigações como patriota. E a lei cerimonial revelava os deveres do judeu para com Deus. Os estudiosos dizem que a lei mosaica no seu todo era composta de 213 mandamentos negativos, aquilo que era proibido fazer, e 365 mandamentos positivos, aquilo que era obrigado fazer. E o historiador diz que o mais nobre, o mais justo, o mais santo, digamos assim, de todos os rabinos, só conseguiu cumprir 208 de todos estes mandamentos. É por isso que Jesus chega e diz assim: eu não vim para desfazer a lei, mas para cumpri-la. Só Jesus cumpriu a lei no seu todo. E é por isso que no Calvário ele diz: está consumado. Em outras palavras, esgotei a lei, cumpri, fechei o círculo. Agora o homem pode ser salvo pelo sacrifício do Calvário. Mas vamos continuar. Em Deuteronômio capítulo 5, o Senhor estabelece a aliança palestiniana, que é a confirmação ou a repetição da aliança mosaica. Em 1 Samuel capítulo 7, 2 Samuel capítulo 7, versículo 25, o Senhor então faz a 6ª aliança veterotestamentária, que é chamada de aliança davídica. É quando ele faz uma aliança com Davi e se compromete a não permitir que falte alguém que se assente no trono de Davi, da própria família do rei, segundo o coração de Deus. Mas todas estas alianças dependiam da capacidade ou da disposição do homem em cumpri-las. E exatamente por isso elas sofreram aquilo que a gente chama de solução de continuidade. Mas aí o Senhor estabelece uma promessa e diz: eu vou fazer uma nova aliança convosco, e colocarei a minha palavra gravada nos vossos corações. E dá um período de silêncio de Deus para com Israel, e de repente surge Jesus,
E na noite da celebração da Páscoa, Jesus parte o pão, distribui com os seus discípulos, e em seguida ele diz assim, ele toma o cálice e diz, esta é a nova aliança no meu sangue. É interessante, eu gosto de frisar sempre que eu leio esse texto, Paulo diz no versículo 23 assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O que Paulo está revelando é que este texto, esta admoestação exposta aos coríntios, era fruto de uma revelação divina. Por que Paulo está dizendo isso? Porque, de acordo com os estudiosos, o primeiro texto escrito do Novo Testamento não foi Mateus, nem Marcos, ou Lucas, nem ainda João. O primeiro texto escrito do Novo Testamento foi a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mateus ainda não havia escrito nada sobre a celebração da Páscoa. Marcos também não. Só depois de Coríntios é que surgem os textos dos evangelhos sinóticos e do evangelho de João. Então Paulo está escrevendo de algo que ele recebeu por revelação divina. Agora, esta é a nova aliança no meu sangue. Para nós ocidentais, a expressão aliança não tem o mesmo valor que tem para um oriental. E a expressão aliança no sangue, nós ocidentais quase não entendemos. E ainda que a entendamos do ponto de vista histórico e cultural, não é parte intrínseca da nossa formação a chamada aliança no sangue. Mas o oriental tinha e tem o hábito de fazer aliança que na linguagem moderna é a aliança de sangue, que funciona mais ou menos quando dois judeus, por exemplo, querem fazer uma aliança de sangue. O estudioso diz que eles dois se assentam um diante do outro, coloca cada um uma taça de vinho, ou da bebida escolhida, uma em frente à outra. Eles fazem um pequeno corte na região do pulso e deixa gotejar algumas poucas gotas de sangue na taça um do outro. Em seguida eles trocam a taça e cada um toma a bebida misturada com as poucas gotas de sangue do seu companheiro. A partir daí, eles apertam a mão um do outro e olhando um para o outro falam e o outro repete. A partir de agora nós somos irmãos de sangue. Se alguém te ferir, me ferirá. Se você morrer, eu cuidarei da tua família. Teus amigos são meus amigos. Teus inimigos são meus inimigos. Se você quebrar a aliança, uma serpente te ferirá, ou um leão te devorará. A aliança está estabelecida. Na cabeça de um oriental, estou falando isso para você entender a expressão bíblica. Na cabeça de um oriental, uma aliança de sangue vale mais do que um documento assinado em cartório, com firma reconhecida. O que Jesus está dizendo aqui é que nós que o servimos, ou todos aqueles que o servem, passam a ser membros desta aliança com Ele. Assim sendo, nós passamos a ser, vou usar uma linguagem nossa aqui, nós passamos a ser irmãos de sangue, irmãos de Jesus. Se alguém nos fere, está ferindo ao Senhor da aliança. Se alguém nos persegue, está perseguindo ao Deus da aliança. Se é inimigo daquele que é membro da aliança, se constitui inimigo de Deus.
Se é amigo daquele que está na aliança, se constitui amigo de Deus. Olha o que ele diz a Abraão: eu abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. Você entende? Diga amém. Diga, dá uma olhadinha no vizinho e diz para ele: mas só diga se for verdade, tá? Se for mentira, não peque. Eu tenho uma aliança com Jesus. Eu tenho uma aliança com Jesus. Agora, quais são os privilégios desta aliança? Quais são as benesses desta aliança com Jesus? Primeiro, é preciso lembrar que a aliança de Deus é eterna. Deus não quebra o seu pacto. Deus não retrocede da sua aliança. No Êxodo capítulo 2, versículo 23 e 24, a Bíblia diz que o povo de Israel, o povo hebreu, estava no Egito e começou a gemer sob a carga de Faraó, porque as suas aflições eram muitas. E o texto diz assim: o Senhor contemplou a aflição do seu povo, porque lembrou-se da aliança que havia feito com Abrão 430 anos antes. A aliança de Deus é eterna. O que significa isso? Gênesis 15. O Senhor diz a Abraão assim: a minha aliança, preste atenção nisso, porque eu sei que é importante para seu coração. A minha aliança é contigo e com a tua descendência depois de ti. O que eu quero dizer com isso é que quando Deus faz uma aliança com você, esta aliança não morre com você. Você pode até morrer e os teus filhos terão que te sepultar, mas se você entender o valor da aliança, ela se estende à tua descendência depois de ti. Vou lhe dar exemplos bíblicos. Note que em Isaías 44:3, o Senhor diz assim: porque eis que eu derramarei água sobre o sedento, abrirei rios nas terras desertas, derramarei o meu espírito sobre a tua descendência, teus filhos, e a minha bênção sobre a tua posteridade, teus netos e bisnetos. Em Joel capítulo 2, versículo 28, o Senhor diz assim: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. A aliança é eterna. É eterna. Outro dia, uma certa feita, eu já citei aqui, estava subindo aqui na rampa da igreja. De vez em quando me acontece isso, eu até parei de usar essa rampa. Um dia eu encontrei uma irmã, ela estava chateada com Jesus. E ela queria catar Jesus pelo colarinho, dar umas 2 sacudidas. Aí ela não encontrou Jesus, encontrou o pastor. E ela me pegou pela camisa assim e me sacudiu. E aí eu disse: senta aqui, irmã, vamos conversar, vou orar pela senhora. E outro dia eu encontrei uma irmã, e ela disse assim, ela falou de um problema que ela estava tendo, e ela disse: pastor, eu tenho esse problema e não dá para resolver. Eu disse: minha irmã, senta, conversa, dialoga, acha a solução. Ela disse: não tem como, pastor, é maldição hereditária. Aí eu disse à minha irmã: vem cá, senta aqui por favor e me explica, porque eu já li demais sobre esse negócio e eu não consegui entender ainda, mas como eu sou meio lerdo, eu demoro de captar as informações, então me explica aí, por favor.
Ela disse assim: pastor, a minha mãe era, a minha tia é, a minha outra tia também é, a minha irmã tende a ser. Ela estava falando de um histórico de mulheres de muitos homens na família dela. Ela disse: é um demônio, pastor, é uma maldição hereditária, e eu não consigo vencer. Aí ela tacou um dedo debaixo do meu nariz, e eu amo quando fazem isso. E disse assim: e a Bíblia diz que Deus visita o pecado dos pais, não assim, nos filhos, até terceira e quarta geração. Diz ou não diz? Eu disse: diz. Ela falou: e então, pastor? Eu disse: então eu estou perdido, minha irmã. Ela perguntou: como assim, pastor? Como assim? Eu não sou crente porque o meu tetravô era. Eu disse para ela: a minha bisavó paterna era índia. Foi presa e amarrada para amansar. Falei disso um dia desse, o irmão riu. Eu falei: não era tua bisavó, você está rindo, né? Presa e amarrada para amansar. E enquanto amansava, ela invocava os caboclos da mata e amaldiçoava a família que havia lhe prendido. O meu bisavô paterno, que prendeu a Índia, era bruxo. Morreu assim, possesso de demônios. Estou dizendo isso para você entender que uma aliança com Jesus quebra qualquer maldição que você sinta que arrasta. Minha bisavó materna suicidou-se. E enquanto agonizava para morrer, amaldiçoou ao próprio filho, que veio a ser meu avô. Eu disse para a irmã sentada num desses bancos: se a maldição vai até a quarta geração, eu estou debaixo de maldição, porque eu sou a terceira geração de crentes na família. E eu disse para ela: nem o meu filho escapa, porque ele é a quarta geração. Só o meu neto, talvez, se eu andar direito. Ela disse: e agora, pastor? Eu disse: e agora que a senhora não leu o versículo todo. O Senhor diz assim: eu sou o Senhor Deus que te tirou da terra do Egito. Deus fiel, zeloso, cheio de misericórdia, tardio em irar-se, e visito a iniquidade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração. Ponto final? Não. Daqueles que me aborrecem, que me detestam, que me rejeitam, que não querem uma aliança comigo. Sabe o que significa isso? Que pode haver uma maldição na sua família, eu não sei. Demônios podem agir na sua família, uma geração após a outra. Mas no momento que você, ou alguém antes de você, aceitou a Jesus como Salvador, Jeová botou o pé na porta e disse para o diabo: chega, é só até aqui. Já tem alguém na casa que fez uma aliança comigo. Acabou, aleluia. E eu disse para a irmã: a mesma Bíblia que diz que ele visita a iniquidade até a quarta geração, também diz assim: e visito até 1000 gerações
daqueles que me amam. Presta atenção nisso. A maldição vai até a 4ª geração e a bênção vai até 1000, e você vai ficar perdido na maldição. Quebra com isso, quebra com isso. A bênção é maior do que a maldição. Dá uma cotovelada no vizinho e diz para ele: a bênção é maior do que a maldição. A aliança é eterna. Não estou brincando de ser crente. Eu tenho uma aliança. Aleluia. Diga aí: eu tenho uma aliança. Vamos mais. Segundo lugar. Primeiro, a aliança é eterna. Segundo, quando você fez uma aliança com Jesus, Ele depositou em você algo da sua natureza, da sua vida. Ele te deu, Ele me deu vida, a sua vida. Levítico capítulo 17, versículo 11 diz assim: porque a vida da carne está no sangue. Aí quando chegamos em 1 João capítulo 5, versículo 12, o Senhor diz assim, João diz assim: quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho não tem a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. No Evangelho segundo João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz assim: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Uma mulher grávida, dizem os médicos, se ela estiver bem, o feto, a criança, estará bem. Porque a criança respira, beneficiada pela respiração da mãe. Enquanto a mãe estiver bem, a criança estará bem. Repito, quando você tem uma aliança com Deus, o adversário pode até lhe atacar, porque uma aliança com Deus não garante que você não vai ser atacado, tá? O adversário vai lhe atacar. Às vezes você vai estremecer. Você pode até se prostrar. E parece até que acabou. Mas quando o diabo olha e diz assim: acabei com esse, a aliança prevalece. Jeová desce ao teu encontro e te tira do vale e te levanta na glória de Deus. E o inimigo fica sem entender. É porque a vida de Cristo responde pela tua vida. É porque a vida de Cristo reflete na tua vida. É porque os inimigos teus se constituem inimigos de Deus. E Deus responde por você. Dá para dizer amém? Portanto, esta aliança te faz, Pedro diz na segunda epístola, capítulo 1, no versículo 3, que nós somos feitos participantes da natureza divina. É por isso que Paulo diz assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé daquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Terceiro, uma aliança com Cristo garante proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Deus protege você. Tem um texto na Bíblia, lá da saída de Israel no Egito, que eu nunca vi ninguém citando numa pregação.
Nunca vi ninguém citando numa conversa, e eu me apaixonei por ele. O Senhor diz a Moisés assim: coloca o sangue do cordeiro no umbral da porta, Êxodo capítulo 12. Porque à meia-noite o anjo da morte vai passar, e onde não houver a marca do sangue, o primogênito vai morrer. Mas tem algo que o Senhor diz antes disso, lá no capítulo 11, versículo 7. Ele diz assim: eu vou provar para toda a terra que eu faço diferença entre hebreus e egípcios, e contra o meu povo nenhum cachorro vai mover a sua língua. Isso é muito forte. Ele está dizendo: contra meu povo nenhum cachorro vai latir. Deus responde por você. Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Ele defende você. Entra na guerra por você. Você sabia que tem briga que não é sua? E você ainda está apanhando porque não entendeu? Ezequias, Isaías 38. Ezequias vai orar e diz assim: Senhor, lá está Senaqueribe, sitiou Judá, e as muralhas estão tomadas. Aí o Senhor levanta o profeta e diz: não temas, ó Ezequias, esta batalha não é vossa, esta peleja é minha, diz o Senhor dos exércitos. Diz aí para o seu vizinho: tem briga que não é sua. Eu fiz um estudo exegético do Salmo 46 e ministrei aqui um domingo à noite. O Salmo 46 é encantador. O salmista revela uma catástrofe universal. A terra se muda, estremece, os montes se abalam, no original se aplainam. Tem que ser um terremoto muito grande para o monte se aplainar. As ondas se embravecem, se levantam. Aquilo é um maremoto. Todavia, há um rio cujas correntes, o mundo está se acabando ao seu redor, mas há um rio de calmaria na cidade de Deus. Aí tem um versículo que o Senhor, não é o salmista quem diz, é o próprio Deus que toma a pena do salmista e diz: aquietai-vos. Sabe o que é aquietai-vos ali? Sai da frente, sai de cena. É como se Deus estivesse dizendo: enquanto você estiver na linha de frente da peleja, eu não vou poder entrar na guerra. Sai da frente, dá licença, que eu vou pelejar por você, e saberás que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Se esse aplauso é para o Senhor, faça com gosto, porque Ele defende você. Oh, você tem uma aliança. Deus está pelejando por você. Tem que parar, né? Tem que parar. Eu lembro agora quando Davi estava sendo perseguido por Saul. Salmo 121, você lembra? Eleva os meus olhos para os montes. Eu citei esse salmo aqui um dia desse, não lembro em que culto foi. De onde me virá o socorro? Davi estava sendo perseguido por Saul. Eu acho que o texto é 1 Samuel 26. Saul contratou 3.000 atiradores de elite para perseguirem a Davi. O texto diz que eram 3.000 canhotos, peritos, atiradores com funda. Qual era a arma principal de Davi? Funda. Então Saul traz 3.000 peritos. O texto diz que eles acertavam até um fio de cabelo. Davi era um estrategista de guerra, mas Saul também era. Davi estava no vale. Saul manda 1.500 homens por trás e 1.500 homens pela frente. Não tinha como escapar.
Quando Davi ouve o barulho da marcha do exército e sabia que ia morrer, aí ele exclama: eleva os meus olhos para os montes. Estava no vale. Foi nesse texto que ele criou, que ele compôs o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá socorro? O mensageiro chegou para Saul e disse: esquece Davi, corre, porque os filisteus invadiram Jerusalém. Aí Davi chama os 3, Saul chama os 3.000 homens e diz: deixa Davi para depois, vamos defender Jerusalém, que os filisteus invadiram a cidade. Quando eles correm e Davi sabe, aí Davi diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus levanta um inimigo maior que o teu inimigo por sua causa, para te defender. Você entendeu isso? Porque ele tem uma aliança com você. Você sabia que tem bagunça que não é o diabo que faz? Você olha assim, está tudo bagunçado, mas é Deus que está permitindo aquilo que os pentecostais chamam de ribuliço. Deus permite uma bagunça santa só para cuidar de você. Você já parou para analisar o estrago que foi feito no Egito só por causa de Israel? Aquilo foi uma tragédia nacional. Para quê? Para defender o povo da aliança. Entenda uma coisa: para defender você, ele para sol, para a lua, abre mar, usa jumenta, tira a água da rocha, faz ursa devorar blasfemo. Para defender você, ele entra na peleja, ele muda a estrela de lugar, porque ele tem uma aliança contigo. Você pode dizer para ele: muito obrigado por isso. Quando você faz uma aliança com Deus, você se torna propriedade dele. Você não faz uma aliança com Deus e fica solto. Ele comprou-nos com o sangue de Jesus na cruz. Eu estava vindo de uma convenção em New Jersey e embarquei em Nova York para São Paulo, e eu vi uma fila de pessoas indo para a mesma direção, e eu, movido pela curiosidade, não sou melhor do que Moisés, fui ver o que estava acontecendo. Quando eu cheguei numa sala daquelas, tinha um diamante, uma coisa encantadora. Eu não sei dizer exatamente o tamanho dele, mas me parece que estava escrito algo em torno de 7 quilos e alguns gramas. Trabalhado, lindo. Parecia que cada lado que você olhava tinha uma cor diferente. Dentro de uma cabine blindada. Sistema de alarme a laser cercava o local. Ninguém poderia se aproximar mais do que 1 metro. Eu fiz uma série de fotos daquela coisa indescritível, linda demais. Você é tesouro de Deus. Ali, eu falei com Deus, agora eu entendi o versículo de Malaquias 3,16, quando o Senhor diz assim: aqueles que temem a mim serão o meu tesouro particular. Tesouro particular ninguém toca, ninguém pega para fazer o que quer. Tesouro particular está cercado, é belo, foi trabalhado, foi lapidado, foi purificado. Agora Jeová olha e diz: é meu, eu sou o dono. Ele tomou posse. Jesus diz que ele veio para a remissão dos pecadores. Ele veio pagar o preço pela nossa alma.
Paulo diz em 1 Coríntios 6, 19 e 20 assim: fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Você foi comprado e é propriedade de Deus. A Bíblia diz que nele, em Cristo, nós temos a redenção, resgate. Ele nos tirou do poder do inimigo e nos colocou em lugar de segurança. Onde você estiver, ainda que tomado pelo medo devido às circunstâncias do momento, lembre-se, eu tenho dono. Meu dono não me deixa à toa. Ele pode até parecer distante, mas está atento. Deus está atento a tudo. Ele pesa e colhe as suas lágrimas. Ele contempla as noites mal dormidas e as noites não dormidas. Ele conhece os sonhos e as frustrações. E a seu tempo ele se levanta em defesa daqueles que são seus. É preciso aprender a descansar nesta verdade. Você é propriedade de Deus. Eu já falei com os irmãos aqui que a águia, dizem os estudiosos, ela faz o seu ninho nos mais altos penhascos, já entre as nuvens. E quando a águia vai ensinar o seu filhote a voar, ela pousa no ninho e enxota, se a expressão é essa, o filhote do ninho, joga fora. As imagens revelam uma águia com penas levantadas como galo de briga, uma águia irritada, jogando o filhote fora. E o filhote despenca penhasco abaixo, sem entender nada, porque a mãe está jogando fora. E ele desce, batendo as asas, tentando voar, se mexendo, lutando, desesperadamente. E a águia olha de lá, vira a cabeça e faz de conta que não está nem aí. Um filhote que raciocine, diria: minha mãe enlouqueceu. Quer me matar. Se a minha mãe quer me matar, o que eu posso esperar do resto? E ele vai descendo, despenca, apavorado, e a águia não faz nada. Quando ela percebe que ele não consegue voar ainda, ela abre as asas, e de uma extremidade à outra pode chegar a 2 metros de envergadura. A águia é a única ave que consegue voar sem bater as asas. Ela se projeta e alcança até 300 quilômetros por hora. Quando ela percebe que o filhote não voou, ela abre as asas e se projeta em direção a ele, com a maior velocidade possível. Ele não está vendo, claro. Ele não tem tempo para olhar que mãe águia vem chegando. Ele está cuidando que vai se arrebentar embaixo. Quando ele menos espera, ela passa debaixo dele e ele cai em cima. E a águia encolhe um pouco as asas para ele não despencar e volta para o ninho. Quando chega lá, ela bate a asa nele para aquecer, passa o pescoço, como se dissesse: eu não quero matar você, eu só quero lhe ensinar a voar. Essa é a sensação que nós temos de Deus às vezes. Você está despencando o penhasco abaixo. E você tem o sentimento de que Deus não está contemplando, de que Deus não está nem aí, de que Deus não se envolveu. Deus poderia ter feito a sua intervenção e não fez. Onde está Deus? E alguém diz assim: onde está seu Deus? Você não é crente, você não é servo de Deus, você não é vaso, você não é homem de Deus, não é mulher de Deus. Fica tranquilo, a águia sabe a hora de alçar voo. E quando chegar o momento de Deus, Ele vai voar em direção a você, e você não vai se arrebentar,
porque Ele vai te sustentar na mão e te trazer de volta para o lugar de segurança, porque Deus tem uma aliança com você, e você tem uma aliança com Deus, e Ele não vai lhe deixar à mercê da sorte, porque você é filho. Fica em pé, por favor, quem puder. Diz aí para o vizinho assim: Deus sabe a hora de vir ao teu encontro. Deus sabe a hora de vir ao teu encontro. Eu quero orar com você. Se você tem uma aliança com Deus, pode reivindicar isso, tá? Você pode dizer assim: Senhor, eu tenho compromisso contigo. Você pode dizer: Senhor, eu tenho um pacto contigo. E eu quero os benefícios deste pacto. Se você quebrou a sua aliança com Deus, diga para Ele: eu quero renovar a minha aliança contigo. Eu quero restabelecer o meu pacto contigo. Se você não tem uma aliança com Deus, é na hora de fazê-la. Queria que você orasse. Não saia agora, porque esse é um momento que é um divisor de águas na vida dos que entenderam a palavra. Você vai viver sob a aliança. Quando você entende isso, você sabe que tem alguém que se importa com as suas brigas, que se importa com as suas dores, com os seus sonhos, com os seus projetos. Deus, somos apenas homens e mulheres, tu sabes disso. Conheces a nossa estrutura, sabes que somos pó, falhos. Cada adversidade é uma forma de lapidação. Ainda que na angústia, o Senhor está conosco. Deus, nós temos uma aliança contigo. Ei, mai de lagastou e rei manto aranamando devasta. Eu venho, Senhor, reivindicar os méritos de Cristo do Calvário, para suplicar a evidência desta aliança na minha vida, na vida do teu povo. Senhor querido, em nome de Jesus, manifesta-te neste lugar agora. Estas galerias, Senhor, manifesta-te agora. Manifesta-te, Senhor. Aqui na nave do templo, manifesta a tua aliança. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Olha para mim, por favor. Você que quebrou a sua aliança com Deus, se afastou da igreja, vem renovar a tua aliança com Jesus agora. Vem renovar a tua aliança com o Senhor agora. Você que está afastado da igreja, que esfriou na fé, sofreu um embaraço na caminhada, vem renovar a sua aliança com Jesus agora. Venha, porque eu estou falando de uma aliança eterna. Se você vier, você vai ser muito abençoado. Se você não vier, você estará abrindo mão de uma bênção que só Deus pode dar para você. Está vindo aqui a primeira pessoa, uma jovem senhora. Eu só estou convidando agora aqueles que têm uma aliança que foi rompida e querem renová-la. Saia do seu lugar e vem renovar uma aliança. Está chegando aqui a segunda pessoa, um jovem senhor. Vem agora. Não, aguenta um pouquinho, não sai do templo agora. São 9h10. O horário está
Ótimo. Esse é um momento muito especial. Este é um momento muito especial. Há mais alguém que quer renovar a sua aliança com o Senhor? Saia do seu lugar e venha andando. Em nome de Jesus Cristo. Está vindo ali uma outra jovem. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aleluia. Está vindo aqui um outro rapaz renovar a sua aliança com Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mais duas pessoas chegaram aqui renovando o seu pacto com o Senhor. Mais um jovem chegou à frente. Deus te abençoe. É renovação de aliança. Deus não quebra aliança. Somos nós que a rompemos. Mas quando nos voltamos a Ele, Ele a restabelece. Porque a aliança é eterna. Tem mais alguém? Eu quero convidar aquele que ainda não fez esta aliança com Jesus. Pastor, eu gosto do Evangelho, eu creio em Cristo, eu amo Jesus. Eu ouço a palavra, eu não censuro, eu não critico. Eu até venho no culto toda terça. Mas está na hora de estabelecer a sua aliança com Deus. Saia do seu lugar em nome de Jesus agora. Saia do seu lugar agora. Estabeleça a sua aliança com o Senhor. Venha fazer um pacto com Deus. De amá-lo, honrá-lo e servi-lo. O irmão, a irmã, ajude essa pessoa aí do seu lado, por gentileza. Se ele ou ela desejar vir, o irmão, a irmã, acena assim com a mão e me avisa que está vindo. Em nome de Jesus. Eu não posso insistir muito, tá? Eu quero que você volte. Está vindo lá da galeria um jovem que vem fazer a sua aliança com Deus. Eu realmente quero que você volte. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura,
ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim.